eumentoses, de maneira geral, são doenças extremamente negligenciadas, causadas por diferentes eumintos. E o que são os eumintos? Os eumintos são popularmente conhecidos como vermes. Então, as eumentoses são as verminoses, as doenças causadas por vermes. As eumentoses, elas podem ser causadas por dois grandes grupos de vermes. São os vermes cilíndricos, onde nós temos, por exemplo, os nematóides, que nós temos os nematóides, por exemplo, Ascaris lumbricoides, que é o popular lombriga, o Enterobis verbicularis, que é o popular oxyurus, e nós temos os vermes chatos, onde nós temos as tênias e também o Schistosoma mansoni, causadores aí, respectivamente, das verminoses conhecidas como doença causada por solitária e a xistose, ou barriga d'água. Do ponto de vista de contaminação, entre os nematóides, entre os vermes cilíndricos, a maior parte deles são transmitidos por ovos ou por larvas que penetram ativamente na pele. Então, a maior parte desses vermes estão relacionados à transmissão por terra ou por fomes ou por objetos contaminados. Então, a questão de falta de higiene, a mão suja contaminada com ovos ou larvas, ou a terra de onde larvas podem penetrar ativamente e podem passar esses vermes. No primeiro caso, por exemplo, a gente teria a lombriga, que é passada por ovos embrionados, e nessa penetração ativa a gente teria a celostomose, que é a doença do Jeca tatu. Nós teríamos também a estrongiloidose, que é uma doença menos conhecida, mas uma verminose também muito, muito grave. Já a transmissão dos vermes chatos, dos platiomintes, elas são mais variáveis. Por exemplo, a transmissão da tênia, ela se dá pela ingestão de carne bovina ou suína contaminada, de carne, vamos falar de locais onde a fiscalização sanitária não é muito boa, e normalmente essas carnes contêm o cisticerco, que em algumas partes do Brasil são popularmente conhecidas como canjiquinha, que é a carne com esse cisticerco, com essas lesões branquinhas, umas bolinhas brancas, falando de uma forma bem popular mesmo. E a ingestão dessa carne leva ao desenvolvimento da tênia. A outra doença causada por vermes chatos de importância no Brasil, principalmente no norte de Minas e no nordeste do país, é a esquistossomose, que é causada pelo Schistosoma mansoni. A transmissão do Schistosoma mansoni, ou a contaminação das pessoas pelo Schistosoma mansoni, se dá em lâminas d'água, principalmente lagos, lagoas, alguns remansos de córregos ou rios não muito caudalosos, onde há um caramujo, espécies de Bionfalaria infectadas pelo Schistosoma mansoni, infectadas pelo parasito. E esses caramujos liberam na água cercária, que são larvas contaminantes do Schistosoma mansoni. Essas larvas na água ainda penetram na pele de quem porventura está ali nadando ou está na água por outra razão, levando a um prurido, levando a uma dermatite, o que justifica também o nome de dermatite do nadador, no caso dessa manifestação. E algumas semanas depois essa pessoa desenvolverá a esquistossomose com um quadro clínico mais característico. Pode sim haver sintomas específicos em determinadas doenças, mas eu acho que é importante a população estar ciente que, de maneira geral, há sintomas, a sintomatologia que são, de certa forma, comuns à maior parte dessas eumentoses, dessas verminoses, que é aquela questão da pessoa sentir, às vezes, um mal-estar geral, às vezes sentir um pouco desanimada, e muitas dessas verminoses causam dor abdominal, dor na barriga, algumas causam também diarreia, que é a questão de aumentar a quantidade de evacuação. Na hora que a gente pensa em prevenção, é muito importante a gente pensar e tentar evitar as formas de contaminação. Então, boa parte dessas doenças estão relacionadas a problemas de higiene.
Então vale a pena, por exemplo, a gente lavar muito bem as mãos antes e depois das refeições, lavar muito bem as mãos antes e depois de se usar o sanitário, de se usar o banheiro. É importante também que a gente tenha muito cuidado com a higiene dos alimentos, né? Então lavando muito bem as verduras, legumes, se possível às vezes até deixando de molho um tempo em água com hipoclorito, de forma a diminuir a chance de se infectar com ovos e larvas de alguns desses parasitas. Do ponto de vista das geomitoses, algumas, por exemplo, as clostomose, que eu já falei, e outras infecções causadas por vermes também, por exemplo, a estrongiloidose, onde a transmissão se dá pelo contágio, pela penetração direta de larvas que estão na terra, na pele das pessoas. É importante a gente também sugerir que se evite andar descalço em terra, em locais que poderia haver a contaminação por esses parasitos. Ainda nessa linha de pensar na forma de transmissão para a gente prevenir a doença, eu falei, por exemplo, da tênia, que pode ser transmitida pela ingestão, né, de carnes de baixa qualidade sanitária, de carnes contaminadas com cisticerco. Nesse caso, o melhor seria evitar mesmo ao máximo ingerir esse tipo de carne. Mas, paralelamente, também vale a dica de evitar comer carnes cruas e mal passadas. Sempre cozinhar bem a carne ou fritar direitinho para evitar tanto a tênia quanto outros parasitos que porventura possam ser transmitidos pela carne. E no caso da esquistossomose, que é aquela doença transmitida pelos caramujos, algumas espécies de caramujo do gênero Biomphallaria, né, que liberam cercárias, Schistosoma mansoni, a dica é evitar lagoas, né, as lâminas d'água. É importante que a pessoa, o paciente, né, o indivíduo, na hora que sinta alguma das manifestações que a gente falou, ou que tenha alguma suspeita que porventura esteja com um desses vermes, que procure o atendimento de saúde mais próximo do Sistema Único de Saúde mesmo, do SUS, ou se tiver condições, algum médico, algum profissional de saúde de confiança, para ver a melhor conduta. Mas existem medicações, existem tratamentos efetivos, né? Essas doenças são curáveis, e o que vale aqui também ressaltar, né, é que com frequência, né, tem muito aí na cultura brasileira de se automedicar, né, e para vermes acaba não sendo diferente, mas normalmente a automedicação ela tem que ser vista com cuidado. Então o melhor mesmo seria, tendo alguma dessas manifestações, ou alguma dúvida, ou algum sintoma, procurar um serviço de saúde mais próximo aí para se informar e receber uma prescrição formal do medicamento mais adequado para cada uma dessas verminoses.